bastante pregar. E a palavra de Deus, ela vem nos relatar que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que morresse por cada um de nós. Que maravilha! Mas mesmo assim, pastor, se Deus, Ele deu o seu único filho para que morresse por cada um de nós, e mesmo assim ainda tem pessoas que ainda não servem esse Deus. Agora eu quero dizer para você nessa manhã, você que é pai, você que é mãe, se você tivesse, não precisa ser um filho, mas vamos dizer aí que você tivesse 2 ou 3, que nem eu tenho 3, será que você teria a coragem de pegar seu único filho, ou um dos seus filhos, para que ele viesse morrer por uma humanidade? Será que você conseguiria fazer isso? Agora imagine comigo o amor de Deus para com as nossas vidas. Olha esse amor de Deus para a sua vida, para a vida daquele seu ente querido, da sua mãe, do seu pai, que talvez até já faleceu, e para com a sua vida. O amor de Deus, quanto é maravilhoso. A Bíblia vem nos relatar em Mateus capítulo 1, versículo 18 a seguir, que Deus, Ele olha para Maria e olha para José, acha graça sobre a vida de Maria e de José. E é interessante que Maria não estava nem casada com José, ele estava noivo. Mas a responsabilidade naquela época de um noivado era tão importante quanto um casamento. E no meio de tantas mulheres que tinha naquela época, a Bíblia vai nos relatar, Mateus capítulo 1, versículo 18, que Deus, Ele achou graça sobre a vida de Maria e concedeu a oportunidade de Maria ficar grávida. E Maria fica grávida não é porque ela teve um relacionamento com José, não. Maria fica grávida, obra do Espírito Santo. Não foi que Maria quebrou, ultrapassou as barreiras, ou Maria saiu fora da palavra de Deus para que ela viesse ficar grávida. Não, Maria ficou grávida, obra do Espírito Santo. Porque antes de Cristo melhor dizendo, as pessoas viviam na época da lei. Na época da lei era tudo mais severo, tudo mais duro. Não é que a palavra de Deus mudou, a palavra de Deus ela continua. Mas naquela época, como nós costumamos dizer, era dente por dente. As coisas eram mais rígidas. Só que Deus olhou para tudo o que estava acontecendo. E Deus achou graça sobre a vida de Maria e concedeu a oportunidade de Maria ficar grávida. E Maria ficando grávida, vai nascer uma criança. Que criança é essa? Para que ele viesse salvar a humanidade. Deus já sabia o tempo de ministério de Jesus. Durante seus 3 anos de ministério, 35 milagres ele fez. E nesse meio tempo, Deus, Ele olha, Ele sabe que tudo que Jesus ia passar. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós vamos ver que a Bíblia vem nos relatar que Jesus, Ele depois de 40 dias e 40 noites orando, buscando a presença de Deus, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o inimigo chegou para ele e falou para ele que pegasse aquelas pedras e transformasse em pão, porque ele estava com fome. 40 dias, 40 noites buscando a presença do Pai. Só que Jesus, ele sabia do Pai que tinha chamado ele para uma grande obra. Ele sabia que ele precisava realizar aqueles 35 milagres que eu já citei. E nesse meio tempo, Jesus, ele vira para o inimigo e fala para o inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes, igreja, nós se apegamos em tantas coisas e não vivemos a palavra. E o que vem de encontro com a nossa vida, para edificar a nossa vida, para salvar, para libertar, para falar o nosso coração, é a palavra de Deus. Ela tem esse poder para transformar qualquer vida. A palavra de Deus, ela tem um poder para curar. Se você entrou aqui nessa manhã enfermo, pode ter
do Senhor será glorificado. Aleluia! Pastor, eu cheguei aqui desempregado. A minha vida está difícil, eu quero um emprego, mas eu quero um emprego abençoado. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus ele vai te conceder um emprego abençoado e você vai poder contemplar o agir de Deus em nome de Jesus. Pastor, a minha vida conjugal é só a misericórdia de Deus. Eu estou na igreja, mas o esposo não está. Eu estou na igreja, mas a esposa não está. Eu quero dizer para você, Deus tem um poder para entrar dentro da tua casa, na tua vida conjugal, decretar a vitória, te dar a bênção, entrar com providência e colocar tudo no devido lugar, porque Ele é maravilhoso. Igreja, Deus é maravilhoso. Jesus agora ele vai de encontro com aquele inimigo que fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no meio de 35 milagres que Jesus realizou, eu quero citar algum deles para nós finalizarmos essa mensagem. Eu já citei um deles aqui no início, talvez você nem lembre, mas eu citei. Jesus ele faz uma ordem para os discípulos, irmão João. Atravessamos para outra margem ou para outra banda do lago ou do mar, dependendo da versão da sua Bíblia, mas todas elas têm os mesmos significados. Jesus deu a ordem para aqueles homens, para aqueles discípulos atravessar para o outro lado, e a Bíblia vai nos relatar que quando chegou a uma certa distância, a onda era gigante, pastor André, o vento era contrário. Agora imagine você numa embarcação pequena, e ali um vento gigante, as ondas contrárias, e você remando, e você está vendo que as coisas não estão caminhando da maneira que deveria caminhar. Só que Jesus está no mar. E quem sabe você entrou aqui nessa noite, mas Jesus não está no seu barco. Ou quem sabe Jesus até está no seu barco, mas você não tem despertado o mestre. Eu quero convidar você nessa manhã, despertar o mestre. Porque os discípulos estavam ali, andavam com Jesus, estavam vendo os milagres, mas eles precisou despertar o mestre para que se tornasse bonança sobre a vida deles. Porque eles estavam naufragando, a água estava entrando no barco, o vento era contrário, as ondas eram gigantes, mas quando ele desperta Jesus, Jesus sai daquele momento bonança, o vento cessa, as ondas param, e eles conseguem atravessar para o outro lado, porque lá do outro lado tinha alguém que precisava de Jesus. Quem estava do outro lado, pastor? A Bíblia vem nos relatar que na província dos Gadarenos tinha um moço que tinha uma legião de demônios, não era apenas um demônio, uma legião de demônios. E aquela legião de demônios levou aquele moço ao sepulcro, levou ele para o cemitério. E ao levar ele para o sepulcro, a Bíblia vem nos relatar que ele pegava pedras, ou talvez cacos, e se cortava. Ele já não tomava mais banho, ele já não voltava mais para a sua casa, para o meio da sua família. Ele vivia no sepulcro, se alimentava no sepulcro, vivia no sepulcro. Agora imagine como que estava a vida daquele moço. É por isso que Jesus está atravessando de um lado para o outro com os discípulos, e começa esse vendaval, começa toda essa fúria do vento, da água, porque o inimigo já estava querendo parar Jesus e os discípulos para que não viesse chegar na cidade de Gadara, onde tinha um homem que estava possesso com legião de demônios, mais de 2.000 demônios sobre a sua vida. E quando Jesus chega, que ele está chegando próximo àquele sepulcro, a Bíblia vem nos relatar que aquele homem ele vem e prostra aos pés do Senhor. Jesus intercede por aquele homem. A Bíblia vai nos relatar que o demônio que estava, a legião de demônio que estava sobre a vida daquele homem, ele fala ali na boca daquele homem que não é para Jesus pegar e deixar eles vagando, não. Eles pedem permissão para uma quantidade de porcos que estava ali, muitos porcos. Se a legião tinha mais de 2.000 demônios, é porque tinha mais de 2.000 porcos também. E Jesus não permitiu que ele saísse daquele homem e entrasse naqueles porcos. E a Bíblia vai nos relatar que assim que entra naqueles porcos, eles descem uma ladeira. E quando chega no final daquela ladeira, cai no ribeirão e todos morrem.
Jesus agora, aquele homem está liberto. E quando agora esse homem está liberto, ele pede para Jesus, para quê? Para seguir Jesus. Jesus fala para ele: não, você não vai me seguir. Diferente do que foi da vida de Pedro. Você não vai me seguir. Agora você vai para a sua casa e mostra para os teus, mostra para a tua família o que aconteceu na sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas da família dele já não acreditavam mais nele. As pessoas da família dele já não estavam nem aí com ele, já não se importava, já não ia lá no sepulcro buscar aquele moço, porque talvez a legião estava dominando, talvez não, com certeza a legião estava dominando a vida daquele moço. Mas quando Jesus chega, a libertação acontece, o milagre acontece, as portas se abrem, e todos aqueles que não dá nada por você vai ter que contemplar e ver o agir de Deus sobre a tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Aquele moço agora vai para a sua casa, mostrar para a sua família que houve uma libertação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos dizer: olha a diferença. Por quê, pastor? Porque aquele moço, ele queria seguir Jesus e não seguiu. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, um dos milagres, mais um dos milagres de Jesus, dos 35, você vai ver que a Bíblia vai nos relatar que Pedro, ele era um homem pescador profissional. E a Bíblia vai nos relatar que Pedro, ele pescou a noite toda. E durante a noite toda Pedro não apanhou nada. É a mesma coisa de você que é profissional em uma determinada área e fazer um serviço e tudo está errado. Pedro passou a noite inteira tentando pescar no lugar que ele conhecia, aonde ele era acostumado a pescar, aonde ele pescava, e da pesca chegava o sustento para a sua casa, porque ele vendia os peixes e ele tinha o sustento. A Bíblia não fala a respeito da esposa de Pedro, mas eu creio que Pedro, ele tinha uma esposa, pastor René. Por quê? Porque a Bíblia vem nos relatar que Jesus também curou a sogra de Pedro de uma febre que estava. Se Pedro tinha sogra, ele tinha esposa. Então Pedro, ele vivia da pesca. E essa passagem, ela dá o título como pesca maravilhosa. Mas pastor, como que foi pesca maravilhosa? Se o cara era profissional, se o cara pescava todo dia no mesmo lugar, e nesse dia ele não apanhou nada. E quando chegou de manhã, já foi falado aqui nessa noite que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E quando foi chegado pela manhã, Jesus, ele chega naquele local. Pedro está lavando as redes. Jesus pede para que Pedro entre no barco e entra naquele mesmo lago, naquele mesmo mar, para pescar. Agora imagine a cabeça de Pedro, cansado, depois de uma noite frustrante, onde não pegou nada. Agora tem que obedecer a palavra de Jesus. E Jesus mandou que ele entrasse, e ele fosse entrando e jogasse a rede para a banda da direita. E a Bíblia vem nos relatar, para nós finalizarmos, que quando Pedro joga a rede para a banda da direita, que ele começa a puxar a rede está pesada, ele não consegue puxar sozinho, ele começa a pedir ajuda. O barco que Pedro está, ele não vai suportar a quantidade de peixe, chama um segundo barco, e Deus faz bonança sobre a vida de Pedro, e a pesca é uma pesca maravilhosa, porque ele sabia da necessidade que Pedro tinha. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com uma necessidade, quem sabe você precisa de algo da parte de Deus. Eu já quero dizer para você nessa manhã, que Deus, ele está entrando com providência na sua vida, independente da área, independente do milagre que você precisa. Deus vai te conceder esse milagre, e Deus vai te conceder a oportunidade de você contar o testemunho e o nome dele se glorificar. Aleluia. Deus é bom, igreja. É 35 milagres. Eu citei só alguns para vocês, porque se nós formos citar todos aqui, nós vamos ficar até meio-dia. E eu falei que terminava 10h30. E é 10h30. Se coloque de pé, porque o seu milagre já foi decretado em nome de Jesus. Amém? O milagre